Olá, pessoal, sou a Camila, professora Camila Cury. Não sei se vocês que estão aí do outro lado já me conhecem, mas hoje, sobre o TJ de Pernambuco, a minha matéria, tudo que eu vou conversar com vocês, é sobre aquele pontinho do edital que você deve ter olhado e falado, meu Deus, o que eu vou fazer? Que é noções de sustentabilidade. Bom, primeira coisa, não criem pânico, porque nós vamos aqui solucionar todos os pontos do edital, vamos conversar sobre todas as legislações que estão lá, que vocês podem até falar, nossa, que legislação estranha, do que se trata, o que eu tenho que saber, enfim. Tudo vai ser esclarecido no seu devido momento, então estarei junto com vocês a partir de agora para conversar sobre noções de sustentabilidade, uma matéria pela qual eu já estou apaixonada e tenho certeza que vocês vão curtir muito estudar. Por quê? Porque, Camila, afinal, o que é noções, né? Quais são as noções de sustentabilidade? Bom, a princípio, o que a gente precisa saber é que estamos num mundo, né, que sofre um grave problema em relação às condições do meio ambiente, certo? O meio ambiente já foi muito degradado com o passar do tempo, situação esta que não foi diferente aqui no Brasil, com muita exploração dos recursos naturais, intenso desmatamento, perda das nossas florestas, e tudo isso não podia continuar. Né, pessoal? A verdade é que a gente sabe que essa situação ambiental, esse desgaste que foi promovido, foi muito ruim para toda a sociedade, inclusive para as nossas futuras gerações. E isso é um problema sério, né? Porque o que vamos deixar para os próximos, para os nossos descendentes, para as próximas gerações? Um ambiente desmatado, um clima totalmente alterado, uma questão ambiental confusa, enfim, não. Então, por estas demandas todas que nós temos e que enfrentar a partir de agora, é que existem algumas leis que vão tentar ir, né, aqui no âmbito do Brasil, é claro, vão tentar dar uma acalmada na questão, uma equilibrada na situação do meio ambiente, depois de tudo que foi feito. E essa matéria que a gente encontra no edital do concurso de TJ Pernambuco, ela fala exatamente disso. Vocês vão ver que tem lá algumas legislações que caem. Então, a gente vai falar, por exemplo, da política nacional de mudança climática, todas as alterações que aconteceram no clima e quais são as medidas que devem ser tomadas para evitar aí um colapso maior ou que o planeta Terra seja transformado num ambiente que a população não possa viver mais, né? Então, nós vamos falar dessa lei. Nós vamos falar da lei que fala sobre a destinação dos resíduos sólidos, que é o tratamento que deve ser dado ao lixo. Calma, porque teremos aulas específicas para cada um desses temas. Então, assim, hoje a gente vai focar num ponto específico do edital, o qual eu já vou começar a conversar com vocês. Mas, num resumo geral, a nossa matéria ela vai tratar disso. O foco da nossa matéria, e que eu vou falar diversas vezes em todas essas aulas que eu vou vir aqui conversar com vocês, é o desenvolvimento sustentável. Tá bom, Camila, mas o que é o desenvolvimento sustentável? A gente ouve falar muito, a gente ouve falar na televisão, a gente ouve nas propagandas, a gente lê no jornal, a gente ouve em todos os lugares e agora você aí que está me assistindo, estudando para o concurso do TJ, vai também ouvir falar de desenvolvimento sustentável. Eu vou explorar esse conceito melhor, inclusive na aula de hoje, mas a princípio, só para a gente entender, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que uma nova forma de pensamento em que tentam ser conciliados, né, três pilares muito importantes, que é o desenvolvimento social e econômico de um país, certo? Então, a forma como esse país vai se desenvolver, vai desenvolver sua economia, vai realizar suas atividades produtivas, buscando o desenvolvimento da sua sociedade e, acima de tudo, a preservação dos recursos ambientais. Então, vamos pensar assim, numa conciliação, numa composição, numa agregação desses três fatores. O fator do desenvolvimento do país no desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a preservação dos recursos naturais. Ou seja, essas três questões devem acontecer para que a sociedade seja desenvolvida e seja sadia, mas elas devem se harmonizar. Né? Então, eu não posso promover o desenvolvimento do país e acabar com a floresta amazônica, certo?
e ao mesmo tempo deixar ali aquela população que vive às margens de um rio sem ter um lugar para habitar, porque o rio foi poluído por conta de uma indústria que foi ali instalada. Quer dizer, aí estaria se vendo só a questão do desenvolvimento econômico, com uma indústria que foi instalada ali às margens ribeirinhas, e aquela população que lá reside. Então, são questões importantes que a gente tem que pensar, né, que todas têm que conversar entre si, e isto é o desenvolvimento sustentável. É claro que existem questões que a gente vai elaborar melhor, vocês devem ter visto no edital, tem um ponto que fala conceito de desenvolvimento sustentável, e aí vocês já devem estar pensando, é isso que a Camila falou? Não, acalmem-se. Eu vou fazer uma aula aqui só sobre aquele ponto do edital, para a gente explorar melhor essa questão do desenvolvimento sustentável, o conceito que pode ser cobrado na prova de vocês, mas eu quis fazer essa pequena introdução para que vocês entendam, afinal, do que eu estou vindo aqui falar, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente tem em mente como esse assunto vai se desenvolver. E hoje, agora e nos próximos 2 blocos, a gente vai falar sobre uma resolução específica, que é o ponto 1 do edital do TJ Pernambuco, que é o quê? A resolução do TSE número 23.474 de 2016. Professora Camila, o que é esta resolução? É muito simples e a gente vai conversar sobre ela agora. Bom, a princípio, eu sempre gosto de trazer qual é o objetivo daquela lei que a gente está estudando. Eu acho que partindo do objetivo, a gente vai entendendo melhor o que vai ser efetivamente explorado nesta lei. Ok, então qual é o objetivo dessa resolução? É a criação e definição das competências dos núcleos socioambientais. Calma aí, pessoal, que a gente já vai ver o que é um núcleo socioambiental. Então, a resolução vem para criar e definir, ela vem para estabelecer que devem existir núcleos socioambientais, tá? Aonde? No âmbito dos tribunais eleitorais. Então, aqui, vocês, a princípio, só lembrem-se disso. Essa resolução é do TSE, ou seja, do Tribunal Superior Eleitoral, e, portanto, ela trata apenas da justiça eleitoral, daqueles fóruns em que vigora lá, que tratam dos processos eleitorais, que somente tratam da matéria específica do direito eleitoral. Então, calma, a gente vai ter a outra resolução que vai envolver o tribunal, mas isso é um segundo ponto. Então, a princípio, a resolução 23.474 estabelece a criação dos núcleos socioambientais no âmbito de quem? Do Tribunal Eleitor, dos tribunais eleitorais, e a implantação do plano de logística sustentável, da onde, pessoal? Da Justiça Eleitoral, afinal é dele que nós estamos falando nesse momento. Esse plano a gente vai apelidá-lo aqui nessa aula de PLS-JE, portanto, é o Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral. Então, todas as vezes que vocês visualizarem isso, tanto aqui na aula quanto na lei, é porque é do plano de logística do qual a gente está falando. Certo, pessoal? Só um parênteses, já que a gente ainda não entrou efetivamente no tema. Camila, eu preciso ler a lei? Sim, pessoal. Vocês precisam ler a lei, porque, como eu sempre digo, é muito importante a gente saber o que a gente está estudando. E muitas vezes aqui na aula eu vou passar 1 hora falando, e vocês podem até se perder. Ah, ela está falando do artigo 1º, do artigo 2º. Então, o que vocês vão fazer para mim? O que a gente vai combinar? Vocês vão pegar essa resolução na internet e vão dar uma lida. Ela é curta, ela não é extremamente longa. Vocês vão ler, se possível, 3 vezes. Leiam a resolução, tentem entender e aí assistam a aula, porque fica mais fácil de vocês entenderem sobre o que eu estou falando depois que vocês já tiveram contato com o texto da resolução, certo? Então, vamos embora. Agora, efetivamente, vamos trabalhar. O que é, então, o núcleo socioambiental? Bom, são órgãos, isso é muito importante, que farão parte da Justiça Eleitoral, já dissemos aqui que estamos falando da Justiça Eleitoral, e que devem adotar modelos de gestão organizacional, de forma que se observe a sustentabilidade ambiental, econômica e social. O que eu acabei de falar para vocês sobre o desenvolvimento sustentável? Que era aquela interação, aquela harmonização de 3 fatores. O quê? Econômica, social e ambiental. De forma que protegesse os recursos ambientais,
Falamos disso, não é? Então tá, então o que são esses núcleos socioambientais, dos quais possivelmente vocês não tinham ouvido falar? Eles são órgãos que farão parte da Justiça Eleitoral, dos tribunais de justiça eleitorais, e esses órgãos, essas estruturas que vão ter ali, que vão ter funcionários destinados para compor esses núcleos socioambientais, e que vão trabalhar no sentido de quê? De promoverem políticas dentro do tribunal que sejam sustentáveis e harmonizem as matérias de direito ambiental, econômico e social, ou seja, vocês vão entender melhor como isso vai acontecer na prática, mas a busca de harmonização desses três fatores, sempre em atenção a quê? Ao desenvolvimento sustentável que a gente precisa ter hoje em dia, como eu disse lá no início da aula, para preservar a nossa vida aqui no planeta Terra, certo? Legal. Qual que é o fundamento? Por que tem os núcleos socioambientais? Tem que ter um fundamento que venha da lei, certo? Os fundamentos são o artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal e o 225 também da Constituição Federal. A Lei das Licitações, que é a Lei 8666/93, e outras leis relacionadas às matérias ambientais. Então, existem uma série de leis que vão tratar da questão ambiental, assim como dispositivos que estão na Constituição Federal, e por conta disto, esta resolução criou os núcleos socioambientais no âmbito da Justiça Eleitoral. Então, eles vão ser ali aquele braço da Justiça Eleitoral que vai tentar buscar harmonização ali no trabalho, no dia a dia dos funcionários da Justiça Eleitoral, o trabalho que observe esse desenvolvimento sustentável, que observe ali a busca pela proteção ao meio ambiente, especialmente dos recursos naturais, de forma que se desenvolva o trabalho, certo? Buscando sempre o desenvolvimento econômico e social, ou seja, que os funcionários possam continuar trabalhando, mas que observem essa proteção ao meio ambiente. Isso é muito importante. Então, vamos ver o que nos traz mais essa resolução. Aqui, para a gente visualizar, o que nos diz o artigo 170 da Constituição? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do meio ambiente. Ou seja, o artigo 170, ele fala do desenvolvimento econômico do país, da forma como vai ser estabelecida a ordem econômica, fundada no trabalho, na livre iniciativa. Ok, e tudo isso, o desenvolvimento econômico do país deve observar também, dentre os seus fatores, a proteção ao meio ambiente, a defesa dos recursos naturais. Então, como eu disse, não pode aquela indústria ali, então tudo bem. A nossa economia é fundada na livre iniciativa, então o empresário pode ir até lá, ele pode responder toda a burocracia e abrir uma indústria, abrir uma empresa, enfim. Mas ele pode desmatar tudo que tiver na área, toda aquela região em que a empresa dele for situada? Não. Por quê? Porque cabe a ele, ainda que ele esteja ali promovendo o desenvolvimento econômico do país e até mesmo social, cabe a ele proteger o meio ambiente. Então, é isso que nos diz o artigo 170 da Constituição e, por isso, ele é um fundamento da nossa resolução aqui. O 225, também muito importante. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente o quê? Equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Isso é muito importante. Por quê? Um ambiente saudável faz com que a população possa viver com qualidade, com dignidade. E a dignidade da pessoa humana, vocês devem estar estudando aí constitucional. A dignidade da pessoa humana, ela é o princípio que fundamenta ali a nossa Constituição. Tudo que é dito na Constituição Federal deve observar a dignidade da pessoa humana. E a mesma coisa aqui em relação ao meio ambiente. Ou seja, a gente só vai ter a nossa dignidade preservada se a gente viver num lugar em que o meio ambiente seja saudável. Ok?
Que mais? Impondo-se ao poder público e a quem? A coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso vai ser uma coisa que a gente vai falar muito nessas aulas de noções de sustentabilidade. A proteção ambiental, ela também busca, assim, resguardar para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, para aqueles que vão ocupar esse espaço depois de nós, para que eles também peguem um ambiente saudável, né? A gente sabe que não foi o que aconteceu nos últimos tempos, que conforme houve muita degradação ambiental, a gente pegou ali das gerações posteriores, pós-revolução industrial, um ambiente muito, que foi muito machucado, que foi muito explorado de forma indevida. Então, até mesmo essas mudanças climáticas tão bruscas que a gente tem, elas decorrem disso, de um ambiente que não foi cuidado como deveria. Então, o artigo 225, ele também é uma base importante, porque a gente só vai conseguir viver de forma digna se o meio ambiente for preservado. E, veja bem, quem tem que proteger só o poder público? Não, somos todos nós, a coletividade. Porém, aqui, a resolução, ela busca, como é que a gente vai trazer? Ela busca materializar essa obrigação do poder público em proteger o meio ambiente. Certo? E isso é muito importante, porque o fundamento desses núcleos socioambientais que devem existir no âmbito da justiça eleitoral também é esse artigo 225. Afinal, o poder público tem o dever de preservar o meio ambiente, certo? Para quê? Para as presentes e futuras gerações. Que mais? Bom, falamos e chegamos novamente no que é o desenvolvimento sustentável. Como eu disse para vocês, eu ainda vou explorar isso a mais lá numa aula à frente, quando a gente vai falar efetivamente do conceito e o que ele é objetivo e da onde veio esse conceito. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui ainda de forma introdutória é o que é o desenvolvimento sustentável. Então, é uma prática que busca a união ou junção, certo? Uma harmonização, como eu disse bastante aqui, dos aspectos ambientais, econômicos e sociais, de forma que se alcance o quê? Muito importante, o equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais, o crescimento econômico, que eu disse para vocês, e a equidade social. Ou seja, a gente só vai conseguir evoluir, o nosso estado, o Brasil, só vai conseguir evoluir quando a gente tiver um meio ambiente saudável e que, além de se desenvolver economicamente, ele busque equidade social, ou seja, igualdade entre todos que estão aqui, igualdade de oportunidades. E isso faz parte do desenvolvimento sustentável. Então, é a forma como a gente vai buscar o nosso desenvolvimento econômico, a equidade social, ou seja, o desenvolvimento social, de forma que todos tenham igualdade de oportunidades, de emprego, de estudo, de vivência de forma digna, preservando os recursos ambientais. Então é só isso, pessoal. É isso, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é só isso que a gente quer. É um sonho? Talvez, mas a gente tem que começar a criar meios de efetivá-lo. E essa resolução, ela busca exatamente isso, ela prevê os núcleos socioambientais para já buscar ali o desenvolvimento sustentável também no dia a dia, no trabalho da justiça eleitoral. Certo? Seu objetivo, como já dito, é a qualidade de vida das gerações presentes e futuras, tranquilo, falamos. Em consequência, ok, o que buscam estes núcleos socioambientais? Eles levarão a economia por parte dos órgãos da justiça eleitoral de, por exemplo, recursos como energia elétrica, água, despesas com transporte, materiais como papel, copos e etc. Ou seja, tudo que vai ser usado no dia a dia no trabalho da justiça eleitoral pode ser utilizado de uma forma que se busque o quê? O desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele órgão precisa funcionar para dar efetividade ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento econômico, mas ele deve tomar medidas no dia a dia que protejam o meio ambiente. Então, como é que vai ser feita a questão da utilização da energia elétrica? Como fazer isso de forma que se busque gastar menos possível, mas não comprometer o desenvolvimento, o trabalho, o dia a dia dos funcionários que estão ali, dos juízes, dos escreventes, enfim, dos oficiais, de todos aqueles que estão trabalhando ali no dia a dia da justiça eleitoral. Isso daqui vai ter que ser buscado por meio dos núcleos socioambientais.
Então, aquelas pessoas que estão trabalhando ali nos núcleos socioambientais, elas vão definir medidas que possam levar a isso, a economia de energia elétrica, de água, como, por exemplo, os copos plásticos que são usados, tem algum outro material? Tem algum fabricante que produza um copo que seja feito de um material sustentável? O papel, vai usar papel reciclado? O que vai ser feito com aquela imensa quantidade de papel que vem dos processos, que precisa ser descartada? São questões importantes e que são questões imediatamente, efetivamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável, certo? Então vamos fazer uma pausa aqui que o primeiro bloco acabou e eu volto daqui a pouco com vocês.